Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos com a nossa aula de trajeto I, dia 13 de novembro. Peço que vocês abram o livro nas páginas 16 e 17. O tema da nossa aula hoje é envelhecimento da população brasileira e temos aqui como um dos tópicos, previdência social. O que quer dizer esse envelhecimento da população brasileira? Alguns anos atrás era muito comum a gente ver famílias, numerosas, famílias com 10, casais que tinham 10 filhos, 15 filhos ou até mais, Então, a partir de alguns anos para cá, essa natalidade passou a ser mais controlada, as famílias já não queriam mais ter muitos filhos, E como consequência disso, o que foi? Nós temos atualmente mais pessoas idosas do que jovens, tá? Embora todos os dias, nasçam muitas crianças, mas se a gente for pesquisar estatisticamente, a população brasileira, ela está envelhecendo, As mulheres demoram mais a ter os seus filhos, porque hoje em dia a mulher almeja, a pessoa, almeja o seu trabalho. Ele quer estudar, quer se formar, quer crescer profissionalmente, tá? E a consequência é essa, o envelhecimento. Nós falamos também sobre o Estatuto do Idoso em aulas anteriores. Falamos que foi em 2003 foi criado esse Estatuto do Idoso, dando direitos, garantindo direitos ao idoso e protegendo esse idoso. Como a gente estudou anteriormente, muitos idosos são maltratados, são deixados por suas famílias, abandonados por suas famílias. Não sei se vocês já viram, eu deixei lá na plataforma para vocês uma música chamada Filho Adotivo, onde o cantor diz que um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos muitas das vezes não são para um pai. O que isso quer dizer, crianças? Falando justamente sobre o abandono, Os pais, a mãe, o pai dificilmente abandonam os seus filhos. Ele passa dificuldade, mas ele não abandona, Quer que os filhos estudem e que vençam. E quando o pai fica idoso, os filhos muitas das vezes viram as costas porque não querem cuidar, porque não podem cuidar, não tem tempo de cuidar. E o Estatuto do Idoso foi justamente criado para isso, para dar direitos aos idosos e também protegê-los contra os maus tratos, e o abandono. E aí, no tema de hoje, o envelhecimento da população, a gente fala aqui em previdência social. O que é previdência social? Muitos de vocês já ouviram falar que a pessoa já se aposentou. Fulano já está aposentado. Como assim aposentado? Ficou idoso, se aposentou, não vai mais trabalhar, vai ficar só em casa, vai curtir a vida. Também, quem dera se realmente isso acontecesse, a pessoa se aposentasse, ficar só em casa curtindo, Mas pesquisando, nós podemos perceber que muitos idosos, se aposentam, mas eles continuam no mercado de trabalho. Muitas das vezes porque essa aposentadoria é pouca, não dá para o sustento totalmente da família, também porque ele ajuda os filhos e também porque ele é idoso, se aposentou, mas ainda é uma pessoa produtiva, porque nós iremos estudar aqui a pirâmide etária brasileira, a gente vai ver que em uma certa idade a pessoa é mais produtiva e em outra idade ela se torna menos produtiva. Só que os papéis estão se invertendo um pouco, tá? Vamos ver aqui. O que é previdência social? Eu vou ler para vocês aqui o que é previdência social, mas eu vou compartilhar com vocês lá na plataforma o documento direitinho, tá bom? Para vocês terem em mãos para estudar, ok? O que é previdência social? É um fundo financeiro que assegura a todos os trabalhadores que contribuem por determinado tempo uma renda
para o período em que estiverem incapacitados de trabalhar ou para que quando se aposentarem. Esse dinheiro, crianças, ele é descontado do salário que a pessoa recebe. Tem uma porcentagem lá que eu recebo o meu salário todos os meses, né? Tem uma porcentagem que já é retirada automaticamente pelo meu empregador para que eu contribua para a Previdência Social. Quando eu me aposentar, eu vou ter o meu dinheiro, o meu salário, dependendo de quanto eu ganhe. Por exemplo, também, se a pessoa adoece, né, precisa se afastar do seu trabalho, o salário dele é garantido porque ele contribui para a Previdência Social, certo? E quem contribui para essa Previdência Social? Todo trabalhador com carteira assinada contribui com parte de seu salário. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Uma parte do meu salário, uma parte do salário dos pais de vocês é destinada a essa contribuição da Previdência Social. Existem pessoas que não trabalham de carteira assinada, mas aí você pode contribuir para a Previdência Social de forma autônoma. Você vai lá, né, eles te dão um carnezinho e você paga, né, esse valor para contribuir, ok? Os empregadores também contribuem com outra parte, aqui no caso quem tem carteira assinada, uma parte é o funcionário, o trabalhador, e a outra parte é o empregador, certo? Existem impostos e arrecadações de taxas definidas pelo governo que são incorporadas na formação do Fundo de Previdência, tá? Então, existem os valores, tem o valor mínimo, o valor médio e o valor máximo, né? Dependendo aí de quantos salários você ganha. Quem recebe? Pessoas que não podem trabalhar em razão de doenças, por invalidez e idade avançada. Pessoas que necessitam de proteção à maternidade, por exemplo, uma mulher que trabalha de carteira assinada, quando ela tem o bebê, ela fica, 4 meses em casa recebendo esse auxílio à maternidade. Por quê? Porque ela contribuiu para a Previdência Social. Mulheres que não contribuem para essa Previdência, elas não têm direito a esse dinheiro, tá bom? Trabalhadores em situação de desemprego involuntário também recebe. A pessoa ficou desempregada, saiu da empresa, né? E tem aí, contribuiu algum tempo e ele tem também direito, tá? Dependentes dos seguradores de baixa renda recebem salário família, auxílio reclusão, mas isso aí a gente não vai entrar muito a fundo, porque eu só quero que vocês entendam realmente o que é a Previdência Social. É a contribuição que é descontada do meu dinheiro, né? Uma parte eu pago, outra parte o empregador, que é quem paga, certo? E aí, quando eu contribuo, né, para que futuramente eu possa me aposentar, ou quando eu precisar em caso de doença ou não, né, eu tenho esse dinheiro garantido. Também o casal, né, a família, ou o homem ou a mulher morrem, quem fica, o viúvo ou a viúva tem direito também a esse asseguramento da Previdência Social, certo? Deu para entender direitinho? Então, aqui no livro, meus amores, temos aqui Previdência Social. Organize-se em grupo para fazer a leitura do texto disponibilizado pelo professor, converse sobre o assunto e anote as informações que considerarem importantes. Esse texto eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. Não se preocupem, para vocês responderem aqui o que a página 16 pede. E vamos aqui, pirâmide etária brasileira. Vamos agora analisar algumas informações sobre o processo de envelhecimento da população brasileira. Observe os gráficos a seguir para entender a distribuição das pessoas em nosso país de acordo com a idade. O gráfico abaixo é uma pirâmide etária, ou seja, de idade, tá, gente? Etária por faixa etária, do menor para o maior, do mais jovem ao mais velho. E mostra a quantidade de homens e mulheres. Deixa eu
passar aqui, aumentar a imagem para vocês. E mostra a quantidade de homens e mulheres da população brasileira em 1980. O número na coluna à esquerda são das faixas etárias, o aumento conforme se faz a leitura de baixo para cima. Então, a base da pirâmide refere às pessoas mais novas e a ponta representa as pessoas mais velhas. Até os anos de 1980, o Brasil era considerado um país jovem, como eu falei para vocês. Ultimamente, de uns anos para cá, esse papel se inverteu. O número proporcional de pessoas com faixa de idade inferiores era relativamente maior na época e principalmente antes dela. Eram poucas as pessoas com mais de 80 anos, pois a perspectiva de vida da população era bem menor. E nós até falamos isso quando a gente falou do Estatuto do Idoso. A perspectiva, principalmente do brasileiro, aumentou muito, Aqui, nós podemos ver nessa pirâmide aqui, crianças, vejam só. Nessa parte de baixo, aqui de 0 a 4 anos, a quantidade de homens era bem proporcional à quantidade de mulheres. De 0 a 4 anos, aqui a gente fala de crianças. Temos aqui de 0 a 4 anos até 79 anos, que é o topo, tá? Até 79 anos, que é o topo dessa pirâmide, ok? Então, no máximo que o idoso chegava aqui era 75 anos, dificilmente a 79 anos. Tá? Então, a perspectiva de vida dele era bem menor. E daí, observando esse segundo mapa, a pirâmide etária brasileira em 2015. Vamos aqui às explicações. O que isso quer dizer? Nesse primeiro gráfico, só um minutinho. Nesse primeiro gráfico, o que eu quero que vocês percebam, Quais são as características, na letra A aqui, quais são as principais características da pirâmide etária de 2015? É importante que vocês percebam que as pessoas, a base da pirâmide, as pessoas com a idade abaixo de 34 anos, ela é bem mais larga na sua parte superior, abaixo de 34 anos. A parte é bem mais larga na parte superior. Isso indica o quê? Que a população jovem, com muito mais gente na idade produtiva do que os idosos. Então, a gente pode perceber aqui, de 34 anos, era muita gente produtiva. Vejam que esse gráfico ele vai se alargando, significa que tinha mais gente nessa idade que trabalhava e que era bastante produtiva. Na letra B, marque no gráfico a faixa etária que você permanecia em 2015. Nós estamos em 2020, vocês tinham aqui uma faixa etária de 5, 6 anos. Então, vocês estão aqui de 5 a 9 anos. Eu quero que vocês observem e marquem, tá bom? Na letra C, é possível identificar uma diferença significativa entre homens e mulheres em alguma faixa etária do gráfico? Vocês têm que observar aqui o equilíbrio com um número um pouco maior de mulheres nas faixas iniciais, Então, é possível que a gente note que, ao subir pelas faixas etárias, a diferença entre homens e mulheres aumenta, A gente pode perceber isso direitinho nesse mapa aqui, de homens e mulheres, ele aumenta um pouquinho, vem quase para o final. O que é mais evidente a partir da faixa etária de 30 anos de idade. Vejam só, de 25 a 29 deu uma crescida, Mas bem aqui de 30 a 39 anos, essa faixa etária, essa diferença é bem pouca entre homens e mulheres, tá? Isso mostra o que? Um pouco de equilíbrio em termos de produtividade. Tanto os homens quanto as mulheres, trabalhavam e eram bem mais produtivos. E aí vocês analisem, tá? Depois que analisem bem o mapa para que vocês possam responder essa página 17. Nessa segunda questão, o que ela pede? Observe a previsão com que será
de como será a pirâmide etária brasileira em 2050. Vejam que aqui nessa pirâmide a gente deu uma invertida nela, né? Viramos ela de cabeça para baixo. É bem aqui que eu quero que vocês percebam que hoje em dia mudou. Até os anos de 1980, 1990, os jovens, né, os adultos até 40 anos, eles eram muito produtivos. E aí os idosos, a produtividade deles, né, diminuía. Vou só voltar aqui, ó. Observe nesse primeiro gráfico aqui, ó, que os homens e mulheres até 40, né? 39, 40 anos, eles eram bem produtivos. Depois, essa produtividade vai diminuindo, porque vai afinando a ponta do gráfico, tá? E aí, depois isso muda. Como eu disse para vocês, as pessoas ficaram idosas, né? Mas mesmo se aposentando, mas elas continuam produzindo, né? Continuam trabalhando. Vejam aqui, ó, que a faixa etária de produtividade, né, entre 35 e 39 anos diminuiu, ela começa a aumentar, começa a enlarguecer de 45 a 49 anos, tá? Aí temos pessoas aqui de 65 a 69 anos em alta produtividade, porque aqui já são considerados idosos, mas continuam produzindo, continuam trabalhando, certo? Então, essa é a interpretação dessa pirâmide. Aí eu quero que vocês respondam, né, quais são as principais características da pirâmide etária em 2050. Isso quer dizer, criança, foi o que eu acabei de falar, que na ponta, né, em 2050 terá a base mais fina e o topo mais largo. Isso quer dizer o quê? Que o jovem, ele quase está produzindo pouco, né? Estamos aí, pode-se dizer, entre aspas, uma geração neném. Muitos nem estudam e muitos nem trabalham, tá? Mas isso é só um parêntese que eu abri aqui para comentar, né? Existem muitos idosos aqui que mantêm as suas casas, que ajudam os seus filhos, ajudam os seus netos, e a gente também sabe e podemos, isso é fato, que em muitas famílias, né, a única renda que se tem é a renda do idoso, né? E por isso que em 2050 isso ainda vai aumentar ainda mais, né? Essa produtividade do idoso. Letra B, marque no gráfico a faixa etária que você permanecerá em 2050. Calcule aí a idade de vocês hoje, quanto é que vocês terão em 2050. Na letra é só a página 17 que vocês irão fazer, tá? Crianças, tudo bem? Isso eu quero que vocês pesquisem mais a fundo o que é essa previdência, como se dá essa produtividade dos idosos, né? O porquê que vem aumentando, porquê que os idosos se tornaram hoje chefes de suas famílias, né? Como eu acabei de dizer para vocês, muitos deles, né, a única renda que se tem é a do aposentado, é a do idoso, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Respondam as páginas 16 e 17 e na próxima